Warhammer, o Caos e a Warp. Vídeo do Eric 40k, porque tem muito tempo que a gente não vê coisa de Warhammer também, então vambora. Dedinho na quina do móvel? Você já bateu o dedinho na quina do móvel? Por que todo mundo tem voz baixa hoje? Você já ficou doente? Provavelmente já arquitetou algum plano pra comer a mulher alheia. Tá baixo o vídeo? Só pra saber que eu aumento de novo a porra da buceta da caralho, caralho. Jujemu Goku no Surikiri Kaijari Zuiju no Suijo Matsun Rain Matsu Furain Matsu Kuneru Tokoro Nisumu Tokoro Yagura Koji no Bura Koji Paipo no Sharingan no Gurindai no Pompokopi no Pompokona no Shokyumei no... Concordo, Blue. Isso, meu amigo, é você alimentando os deuses do caos. Toda a sensação ou ação que recai no portfólio acaba dando mais poder pra eles. Toma no cu, eu tô comendo. Porra. Mas assim como o meu adorado Rio de Janeiro, nem sempre a Warp foi esse poço sem fundo de degradação e ruína, e uma vez ele foi bem bonito. Bom, com ressalvas. A distorção, ou a Warp, é uma das coisas mais importantes de Warhammer. Poderes psíquicos, vem de lá. Ser mais rápido do que a luz, vem de lá também. E existem... Essa galera ficou confusa com a mensagem do Blue, é obviamente um negócio de Full Metal, meu Deus. Tem que lembrar de cultura, gente. Segredos e mistérios a serem explorados nessa estranha dimensão, onde você cheira sensações e consegue pintar quadro com as cores do vento. Magnus dedicou boa parte da sua vida a entender isso. O Imperador também. E eles não conseguiram avançar muita coisa. Então vem eu, um sagui e iletrado, pra falar da Warp pra vocês. Tá tudo bem. Vai dar certo. Valeu, Sprite! Antes da Guerra no Céu, que foi a troca de gentileza generalizada entre os Necrons Uma pessoa pareidolia, Warp é Warp. É isso que eu entendi. e os antigos, ou Old Ones, O passado que não tem tempo, básico da Warp. Ah, obrigado. Você deixa muito mais fácil de compreender. que foi o acontecimento que afundou a galáxia em eras de violência, destruição e uso de armas desnecessariamente brutais, a Warp era muito mais estável do que ela é hoje. Todas as emoções alimentam o Mar das Almas, ou a distorção, ou o imaterial, que é a Warp. Todos os momentos de luta e luto, conspiração, desconfiança, esperança, fúria ou desespero são jogados na distorção, e lá elas influenciam o campo da área. É como se fosse o resultado geral da psicosfera da galáxia, não só da humanidade. Pensa num oceano. Os seus pés batendo são como as sensações sendo jogadas lá dentro. Uma ou duas pessoas batendo o pé não faz diferença, mas o arrastar de um navio consegue criar correntes temporárias. E o caos é o que acontece, pelo que eu entendi, quando as energias negativas fazem muita onda e criam uma corrente própria. Pô, isso é uma forma muito boa de explicar, na verdade, e deu pra entender exatamente. Bom trabalho. Bom trabalho. De acordo com o Wild O Warp é SP se tivesse transporte público do Rio, é isso? Sim. É exatamente isso. Riders, que é um livro do Zinari, a Guerra no Céu contou com elementos caóticos que parecem ter fugido das prisões que os anciões lotaram. Ou seja, antes da Guerra no Céu havia uma presença... Bom dia, Maurício Cosmo de hoje, perguntou o Denis. Warhammer. Caos. Warp. E aí? de pessoas caóticas, de criaturas caóticas, mas ela tinha sido contida pelos anciões antes da guerra estourar e eles meio que se descuidarem dessa parte. Então, mesmo antes da porradaria entre as duas super raças da galáxia, os Necron e os Eldar, mentira, os Necron e os Old Ones, havia esse elemento de infecção caótica, mas ele tinha sido suprimido. E até aí tudo bem, o caos sempre existiu e as facções Inus não podem ter um local de destaque sem o bebê da GW ganhar a atenção também. Isso, como fã dos Eldar e como fã dos Necron, é um bagulho que me deixa meio chateado. A Guerra no Céu foi o momento de ouro deles, agora é o momento de ouro deles junto com o caos. Você consegue entender o motivo da frustração? Não. Continue. Mas enfim, a Warp provavelmente era bem menos bagunçada antes da Guerra do Céu. Como vão os desenhos? Não vão. Ontem eu peguei pra desenhar um pouquinho e notei que eu desaprendi a desenhar, basicamente, porque eu fiquei muito tempo sem desenhar. Uhul! Céu do que ficou depois, com os orcs sendo criados, bem resistentes ao caos, e os Eldar também, apesar de Que nojo, ele é fã de elfo? Ah, os elfos desse mundo são engraçados, tudo bem. abertos ao Imaterium, e apesar de serem muito capazes de utilizar poderes psíquicos, eles são resistentes para aberturas na Warp. E a gente vai entrar sobre essa divisão entre Caos e Warp daqui a pouco, mas os Eldari são bastante resistentes ao Caos, até onde eu consigo ver. Eles não vão cair para qualquer João Bobão e Mariana Banana com poderes demoníacos. Os Guerreiros Espectrais, que são os aspectos do antigo deus da guerra Eldar, dada a forma espectral em combatentes vivos, cometem Tá testado, Blue. Bom teste. atos de violência inenarrável sem cair para Khorne. Os Eldar como uma arma anti-Necron e anti-caos dos antigos. Ah, é, lá do iniciozinho da história inteira, pode crer.
Os longevidentes, que são os mestres de ver o futuro e arquitetos de Longevidente. Que nome, tá bom. planos gigantescos, conseguem fazer o serviço de Tzeentch sem cair pra ele. O problema do Zeldar pós-guerra no céu Manda o link esse cara cômico, manda depois que acabar o vídeo. foi a complacência e não puramente fraqueza. Isso daí é um resultado natural de qualquer lugar ou cultura ou civilização que tenha atingido seu ápice, por assim dizer. Ela não tem concorrentes diretos, o que faz com que certas disciplinas comecem a falhar e aí você começa meio que se enveredar por caminhos que acabam levando você pra página 54 do Google. Caralho. O Eric é mó engraçado, não vou mentir não. E isso se refletiu na distorção, essa dimensão paralela. Top 3 nomes de Warhammer. Ferros, Manos, Necroderme e Longevidente. Você tá esquecendo também do cara cujo nome é Corvo. Só que em línguas diferentes. Onde as coisas refletem a psicosfera da galáxia inteira. Quanto tempo teria um vídeo que explicasse toda a lore de Warhammer? A gente viu um de 1h30 que não explicou nem 50% dela, então, né? E quando os Eldar estavam fazendo o Carnaval de 1000 anos, e que foi a comemoração do fim da Guerra do Céu, eles causaram uma corrente que ficou Tem o Mortaro da Legião da Morte, pode crer. E tem o Alfarius, claro. permanente na Warp, para usar a analogia anterior, e essa corrente virou o Slaanesh. E é interessante notar que não é a primeira vez que os Eldar criaram um deus, mas é a primeira vez que eles fizeram isso sem querer. É igual fazer filho. Se você senta e planeja, é ótimo. Se você faz porque é descuidado, tu te fodeu. E é assim que acontece, e é assim que os Eldar fizeram. A distorção é sempre descrita com termos que lembram vagamente o oceano. Ela ficou em reboliço. A distorção, então, seria Warp. Só pra entender que tá usando o termo em português agora. Ela ficou cheia de tempestades e problemas por causa desse nascimento de Slaanesh. Isso dificultou os saltos das naves que são necessários para a humanidade avançar rápido pela galáxia e causou a ligação da raça dos Eldar direto com os Slaanesh. Toda vez que um Eldar morre, a alma vai para lá, não sei que ele tome precauções muito específicas. Outras coisas também começaram a acontecer. A distorção não é má. Ou seja, os elfos são artistas tristes também, né? Tipo, os Eldar são simultaneamente um pouco promíscuos e artistas tristes, porque eles têm tanta conexão com o Slaanesh, né? Malévola por si só, mas ela não é inofensiva. Eu gosto de comparar a dobra, a warp, a distorção, mesmo antes do caos, a uma mistura esquisita de radiação e perfume. Ao você Só artistas, sim. ser exposto a ela, isso causa mutações, gruda nos próprios lugares onde ela passa e inutiliza certas coisas por transformar objetos em coisas venenosas de si mesma. A distorção é parecida com a radiação nesse ponto e como perfume, pessoas que têm um nariz especial, ou no caso, aptidão psíquica muito específica, conseguem sentir se alguém tem a energia demais da Warp no corpo. Porque é importante lembrar, todo ser humano em Warhammer tem a capacidade de sentir a Warp. Um pouquinho. Ele é um pouquinho aberto a Warp. Psykers são muito abertos e os blanks ou párias não são abertos em nada. Mas a Warp... Eu não sabia da existência desses blanks aí, não. Mas eu já comparei a Warp com o véu de Gaia e também com aquela fonte de magia de Dragon Age. É tipo isso, é só uma dimensão onde tem magia, entre aspas. Warp não gruda apenas no corpo, mas também em objetos ou mesmo lugares. Por exemplo, na trilogia dos Senhores da Noite, um dos escravos do navio fala justamente isso. A nave não tinha mais tanta proteção quanto tinha antigamente por causa da falta de manutenção e, junto a isso, viagens constantes expunham ela ao Warp e fizeram com que as próprias sombras da nave ficassem famintas e estranhas. Coisas malignas espreitavam pelas sombras, não só, obviamente, os Senhores da Noite. Se você fica em zonas cobertas pela dobra por tempo suficiente, tem chance de mutações negativas acontecerem com você. Um terceiro olho na sua nuca, Isso parece bom, fica mais fácil de ver atrás, pô. uma quarta mão, Mais coisa pra segurar. papilas gustativas no seu cu, Olha! Damn! Enfim. coisas assim. E há também a chance de um filho mutante, caso você fique muito tempo exposto ao Warp. Seja ele mutante de um jeito socialmente aceitável, como um Psyche. Boquete em dobro? Então, sempre que você dá o cu, você também tá pagando boquete, pô. Olha que incrível. Isso aqui ficaria muito mais interessante. Nenhuma das mutações é ruim. Seja ele mutante no sentido, ele parece um Beastman. E mutantes, a gente não sabe se por uma malignidade inata, ou por eles estarem muito mais próximos dos sussurros dos Quatro ao Norte, ou porque eles sofrem perseguição constante o tempo todo e o Imperium não deixa eles ficarem... E cagar, puta, é verdade. Seria um problema de verdade, na verdade. Esse seria um problema real. Nossa, você tem gosto de merda sempre que você vai no banheiro. Em paz, caem para o caos. Tá sentindo gosto de merda no cu, caralho.
com uma frequência absurda. Parece ser uma Essa é uma live muito amigável pra família inteira, tá, gente? das Pode botar a live no volume máximo pra sua mamãe ouvir. ironias e profecias autopropelidas Eu gosto que ele pensou nisso de merda na boca e a gente foi pro sexo gay. Óbvio que a gente foi diretamente pro sexo gay. A gente foi imediatamente pro sexo gay. do universo. E aí entra, a distorção ela muda, ela quebra, ela distorce a realidade. Mas eu acho que o fato da maioria das mutações serem muito negativas é por causa do caos. O caos é do mesmo jeito que um câncer não é um tecido saudável, o caos não é a distorção. Algumas das criaturas que habitam a distorção são do caos. Outras, como os escravagistas, que são os Mind Slayers, ou os insetos craniais de Prospero, são uma fauna metafísica convencional, é muito forte. São perigosos, mas não ativamente malévolos, é o que eu quis dizer. O problema do caos é que tudo que nasce na outra dimensão quer maximizar comidas que tem à disposição deles. Um demônio de Slanesh, que é mais putaria no ar. Um demônio de Nurgle, que é mais desespero e doença. Porque assim eles conseguem se ancorar na realidade. E assim eles mantêm a influência crescendo, conseguindo poder para si mesmos. E eles não têm um estômago para limitar. Então a ideia de saciedade é uma piada de mau gosto. Exemplo, tá no meio de uma grande batalha e você chamou a atenção de um demônio de Khorne. Seja durante o conflito, seja pela energia residual do que aconteceu ainda há pouco, ecos da violência pairando pelo ar, você consegue chamar a atenção desse cara. Apesar da violência, não tem uma forma de você concentrar a energia num ponto que sirva como ariete para ele quebrar a realidade e entrar. Ok. Então ele fica para sempre do outro lado do véu, separando Bel! Ei, olha, virou Gaia agora. o imaterial do material. E é para isso que servem os rituais, para dar forma e conceito às criaturas da Warp e fazer com que eles consigam entrar, aparentemente dependendo do autor. Por outro lado, se ele não Isso é uma coisa que eu penso um pouquinho em Warhammer, né? Tipo, tem tanta história diferente, tem tanto autor diferente. Todo mundo fala, nossa, mas a lore de Warhammer é gigantesca. A lore de Warhammer é tão grande quanto, por exemplo, a lore de, vamos dizer, Star Wars ou a lore de, vamos dizer, Marvel, quadrinhos da Marvel. Porque tem tanta história diferente que vai pra lugares diferentes e lida com coisas diferentes. Esse é o conceito, é assim que funciona. Mas aí eu fico pensando, assim como Star Wars e Marvel se contradizem o tempo inteiro, eu imagino que Warhammer também faça algo assim. Deve ter alguns livros que só vão se contradizer e foda-se. tiver como entrar de fato, ele talvez consiga influenciar as pessoas a atos de violência. Quase em todo o sistema de poder da nossa será a Gaia, é porque eu gosto de Gaia, eu não tenho oportunidade de jogar, gente. Desculpa, o jeito sempre tá na minha cabeça. Violência cada vez mais bárbaro e extremo, de raiva, na esperança de que ele consiga energia residual suficiente pra, se ele não puder furar o véu, pelo menos ganhar poder pra ele mesmo. E a mesma coisa se aplica, por exemplo, a um ambicioso nobre menor do Imperium. Ele faz planos, ele arquiteta traições. Obriga seus amigos a jogar. A gente já tem muita mesa e eu não quero mestrar, eu quero jogar. As pessoas não vão saber mestrar, porque só eu sei o Lorde de Gaia. Ele tá cheio de ambições e ideias. E isso atrai, por exemplo, um demônio menor de Zint, que faz com que E o pessoal do YouTube apontou algo interessante, que na verdade Khorne e Slanesh não são parecidos, porque Khorne quer a morte rápida e mais sangue, e Slanesh quer que dure, que era pra ser aquilo. Interessante. ele leia tomos cada vez mais obscuros, que talvez inclua uma pessoa ou outra a mais na lista de traições que ele tem que executar. Com um tempo, Zint começa a sussurrar na orelha dele, tipo, cara, coloca mais pessoas nessa nossa conspiração aqui. E aí ele, sei lá, reinventa os maçons, tá ligado? Tudo que você precisa é de um demônio passando e pam! Agora tu tem esquizofrenia sutil, metafísica, fazendo com você cometer excessos que alimentam aquele demônio. Assim, o espaço real fica cheio da energia da distorção e os demônios conseguem sair pra brincar. E falando em procurar alguém que sussurre nas trevas coisas indizíveis que vão além da compreensão na busca insaciável por tomos obscuros, eu vim agradecer aos membros do canal. Entendo. Generosamente patrocinando meus rituais demônicos para que eu consiga riqueza, poder e a capacidade de não ter que pagar impostos. Caso você queira se juntar aos membros do canal, nós temos diferentes tiers e benefícios que vão desde o nome na tela e um singelo agradecimento tipo esse, até profecias sussurradas em sonhos febris durante uma meia-noite agreste. Esse último é logisticamente difícil para eu entregar, mas eu tento. Voltemos ao vídeo. Eu confio que dá certo. Eu acho que o jeito mais O imposto é inevitável? O imposto é inevitável. fácil de eu explicar as criaturas da distorção é como o Fabius Bile meio que as descreve. Ele vê essas coisas como criaturas ferais, sem muito raciocínio próprio, capazes de maximizar as coisas que lhes dão conforto. Não são verdadeiramente sapientes, mas conseguem imitar isso muito bem, porque isso lhes dá uma vantagem maior na hora de manipular a realidade. Pera, o que ser sapiente tem a ver com você conseguir manejar? Ok, vamos lá. É meio que como uma inteligência artificial, elas imitam linguagem sem propriamente entender as palavras usadas.
Não, sério, por que esse cara, tipo, explica tão bem? Ele fala alguma coisa que não faz nenhum sentido, depois ele usa um exemplo da vida real que funciona. É bem legal. Entende? Sério que tem TCC com base em Warhammer? Eu dou o meu cu com papilas gustativas se não tiver. Sinceramente. O Fábio diz que isso se aplica desde o menor dos demônios ao maior dos deuses da distorção. Essa ideia é interessante e pode ser verdade, mas não é a única ideia. Mas ela é a mais útil pra gente começar a falar de como as criaturas do caos funcionam. Porque, apesar de a gente discordar se elas são sapientes ou não, a parte delas agirem pra manipular e pra crescer e maximizar recursos é real. É real não, né? Mas é lore. E apesar deles serem É real. bastante esquisitos e sempre mutáveis, eles agem com... A arte da comparação é muito útil. Sim, quando se fala de temas muito ambíguos, como é a lore de Warhammer, sim, é muito útil. com padrões relativamente comuns. Eles se sintonizam em emoções e símbolos específicos para atenderem esses chamados, mas apenas se essas coisas forem feitas, se os rituais forem seguidos de forma extremamente específica e correta. Isso me traz em mente um computador tentando executar linhas de código, por exemplo, que se você não fizer da forma mais certinha possível, ele vai degringolar de forma pesada e esquisita, que no caso seria o demônio saindo do círculo de proteção e, tá ligado? Usando seu cu para fazer você de marionete. Posso estar errado? Sim, e provavelmente eu estou, porque os autores não conseguem concordar. Mas Viu? É o que eu falei. Eu imaginava que o Warhammer tinha muito inconsistência em sua lore, porque é muita gente escrevendo. Sempre que é uma história com muita gente escrevendo uma coisa diferente, vai acontecer isso. A galera não vai seguir o mesmo conceito. É normal. é um enquadramento interessante que parece funcionar na maioria das histórias. E eu não tô dizendo que eles são as inteligências artificiais da Warp. Errou na comparação com computadores, não é assim que programação funciona? Eu entendi. Então ele acertou. Longe disso, mas o comportamento é um... Mas também uma pessoa só escrever tudo isso é meio impossível. Sim, mas é uma parada que eu quero dizer, tipo... O que eu quero dizer em geral é que comentam sobre o quão grande a lore de Warhammer é e o quão boa ela é. E eu tô achando ela muito legal, ela é uma lore muito legal. Só que a galera, tipo, fala de como ela é longa e longa, e caramba, ela é longa, e tipo... Ela é longa porque além dela ser velha, muita gente escreve. É a mesma coisa que uma HQ e vai sofrer os mesmos problemas de uma HQ também. Só dando como exemplo. HQ Star Wars também, por exemplo. Mas é. é um pouco assemelhado nesse sentido. Tipo, algo como... Vamos pensar outra lore grande. Halo costuma ser mais consistente em sua lore. Porque tem os jogos, e os jogos, tipo, vão seguir a ideia dos jogos. Vai ser uma equipe que vai tentar manter o mais consistente possível. Tem alguns livros, tipo aqui e ali, vão expandir mais a história, mas pode ter algumas contradições ali. Só que a história vai seguir de uma maneira muito concisa e muito correta em suas informações. Algo como Warhammer pode ter uma ideia principal, mas tem uma porrada de gente escrevendo uma porrada de coisa. Então é claro que não vai estar certinho. Nada vai estar certinho aqui. É isso que eu quero dizer mesmo. Enfim. Principalmente porque as formas de vida do universo material parecem ter um certo grau de controle coletivo sobre a distorção. Num dos momentos onde o Lorgar estava desesperadamente se sentindo moralmente relativístico, ele plagiou meu lindíssimo Argeltal e soltou a seguinte frase: a diferença entre deuses e demônios depende largamente de onde você está situado em relação a eles. O que é mentira, é um embuste, é um sonho de uma noite de verão, não tem nada a ver essa porra, tá? Não é assim que isso funciona. Os deuses da Warp são maus, não interessa de que lado você esteja. Isso daí é cope forte do Lorgar. Mas é um... Pelo que a gente compreendeu dos deuses, é tipo, eles são maus, mas eles são mais ou menos maus. É tipo, eles são maus porque o mundo é mau. Não sei. Jeito interessante de você conseguir explicar as coisas. Esse pensamento relativista, ele usou para tentar justificar a cagada que foi vender a alma para os deuses da Warp, mas serve muito bem para poder explicar como é que funciona o relacionamento da humanidade com o Warp em geral. Por exemplo, no Warhammer Fantasy... Os deuses são entediados só. É aquela coisa que, tipo, o conceito de moralidade, de bom, de mal, de certo, de errado, meio que acaba sendo irrelevante quando você é um deus. É isso. Os humanos e os elfos parecem ter influência suficiente via manipulação, talvez inconsciente, para gerar deuses próprios. A ascensão de Sigmar é exemplo disso. Sigmar, por sinal, é o único deus imperador de Warhammer que presta. E o segundo colocado, na minha opinião, não é nem o pai dos primarcas ainda, é o Nagash, o cara que tentou destruir o universo inteiro. Ele ainda é melhor do que o imperador. A ascensão de Sigmar, o surgimento de deuses como Mor e... Sigmar! Ok.
Isha, Ursun, Ulrich e outros dão a entender que a distorção pode ser manipulada pela Muito foda esse nome do Mega Man, sim. criança humana do mesmo jeito que ela manipula humanos para aumentar o seu poder, porque esses deuses surgem não apenas das sensações, mas também de fé e crença concentrada. E eles são limitados de um jeito que os deuses que surgiram das sensações puramente, Korn, Nurgle, Tzeentch e Slaanesh, não são. Eles obedecem padrões muito mais rigidamente. Um exemplo, Isha é a deusa da cura, que até um retcon recente e muito Agora que viu os demônios cabeçudos, eles são paus, sim. safado que a GW fez, ela era uma pessoa muito legal e fofa. Ela não enchia os outros de doença e depois forçava os outros a adorá-la de forma a curar eles. Pelo contrário, ela gostava quando ela não tinha que curar ninguém e ela podia interagir livremente com os elfos dela. A mesma coisa com os outros deuses Eldar. Eles foram criados ou surgiram de sensações misturadas a crenças. Que agora, mesmo hoje, depois de tudo que aconteceu, continua perturbando Slaanesh porque é um desejo coletivo dos Eldar que o príncipe dos sussurros vai se celibatar. Mesma coisa com as entidades como o Sanguinor, que parece ter surgido da crença coletiva dos Anjos Sanguíneos, a entidade do bem maior da quarta esfera de expansão dos Tau. Todos aí são entidades que surgiram de uma mistura. A imagem se movendo um pouquinho ou eu tô, tipo, perdendo a minha sanidade? Eu tô perdendo a minha sanidade, mas né? Enfim. De fé e sentimento que moldou completamente o que a pessoa pode ou não fazer através de um sistema de Sanguinor dos Anjos Sanguíneos é muito foda. De novo! Eu bato na tecla. Os nomes de Warhammer fazem com que eu não consiga levar o Warhammer a sério. crianças relativamente bem estruturado. Por isso essa galera parece obedecer regras de uma forma muito mais estreita do que os deuses do caos fazem. A estrutura de crenças prende a entidade metafísica em grilhões de regras, talvez, possivelmente. Se a distorção do fantasy for parecida com a de Warhammer 40.000, onde existem mais deuses menores... Ah, tá sim, tá se movendo. E alguns deles são socialmente aceitáveis para humanos até. Ok, tá se movendo, ok, beleza, não tô maluco não. Nota lateral, os bretônios se fuderam, a sua Bretônia e a deusa da água de banho, tá bom. principal deusa era basicamente a Belle Delfine teológica que vendia água de banho para cavaleiros desesperados. Então tá bom. Mais disso, se um dia eu falar sobre os molestadores de cavalo de Bretônia, e eu provavelmente vou falar deles, eu gosto de reclamar deles. A distorção não é uma manipuladora imparcial da realidade para se autopropagar do mesmo jeito que a humanidade não é um objeto manipulável sem agência própria. O Mar das Almas está aí para quem é forte conseguir manipulá-lo e moldá-lo de forma muito proveitosa. E justamente isso, que a personalidade ajuda você a moldar, a certeza que você tem, a convicção que você tem te dá poder dentro da Warp, que faz com que o Kaldor Draigo não desça rasgando tanto quando eu tenho que engolir ele. Ficou extremamente estranha essa frase. Eu ainda desgosto dele fortemente, mas... Dito isso, eu jogo Warhammer pra ficar tirando em bicho e ser feliz? Essa é a ideia em geral. Tem toda essa lore, mas tipo, eu só quero dar tiro em coisinha. Eu joguei um pouquinho do Space Marine 1, que tinha na minha Steam, eu joguei um pouquinho, aí eu, legal. Não é bem o que eu tô querendo agora. Então eu apaguei. Mas é um desgosto passivo, não é uma raiva ativa. E essa ideia de estrutura e concentração e crença talvez seja o motivo pelo qual os rituais caóticos funcionam e são do jeito que são. Dado que demônios são criaturas puramente emocionais, talvez fosse extremamente difícil ou até mesmo impossível invocá-los de forma saudável. Mas aí surgiu a ideia, por exemplo, de que com um certo ritual você conseguiria fazer eles te obedecerem. Essa ideia foi se propagando e se espalhando, aproveitando lendas anteriores e roubando essas lendas e incorporando elas no sistema de crença que faz com que você lide com os demônios. E é interessante que a gente nota que a distorção parece precisar de símbolos e simbolismo por causa disso também. Runas de Khorne não podem ser utilizadas para invocar um demônio de Nurgle, e não Obviamente, senão seria muito... Eu ia falar que ia ser muito caótico, mas meio que é o ponto, né? Não, mas tem que seguir um padrão, né? Tem que seguir um padrãozinho aí, senão não funciona, senão é chato. adianta você bater uma para tentar chamar um demônio de Tzeentch. O que é feito precisa evocar em tema, tom e coerência o deus do caos que você quer chamar a atenção. Exemplo, sussurrar um segredo seu para alguém antes de lhe cortar a Já que o Tzeentch tanto faz, é porque ele é cringe. É isso. garganta ou apunhalar ele nas costas e com um sangue pintar uma runa de Tzeentch tem tudo a ver. É informação. Pera. Chamar a atenção. Exemplo, sussurrar um segredo seu pra alguém antes de lhe cortar a garganta ou apunhalar ele nas costas e com um sangue pintar uma runa de Tzeentch tem tudo a ver. Tá bom. É informação, traição, esperança, conhecimento sendo aplicado na hora da morte, dando coerência simbólica ao estado emocional. Por outro lado, se você fizer a mesma coisa para tentar invocar um diabo de Khorne, talvez não dê resultado. Ou talvez acabe Quer dizer, você ainda está matando alguém, então eu acho que
Você cortou a garganta. Sangue pro Deus do sangue, sabe? Com um bicho sendo invocado e ficou puto porque você fez tudo errado. Entender o simbolismo parece ser um terço do caminho andado para você entender como é que funcionam os demônios em alguns livros. E a gente tá constantemente falando que eles são criaturas de emoções, são criaturas de sentimento, e eles não podem se ancorar na realidade com... Tá matando, mas não matou do jeito certo? Mas sangue pro Deus do sangue, pô, sei lá. Pra quanto tu precisaria beber o sangue? Faz sentido. Tá, ok, beleza. corpos físicos, porque eles não têm. Então, como é que você mantém eles? Por que de vez em quando tem invasões demônicas? Porque aquela região tá saturada com a energia do caos. Seja através de rituais que fizeram com que o véu ficasse cada vez mais fino, seja através do fato de uma tempestade da Warp acontecer. Um demônio da fúria ou um diabo da luxúria precisa disso, dessa sensação, desse sentimento, dessa... Eu hesito em usar a palavra vibe, mas é a única que se aplica. Pra poder... Precisa dessa vibe. Eu entendo, tudo bem. Poder se ancorar na realidade. Isso faz com que cultos dedicados a eles tenham que manter rituais rodando por bastante tempo, caso eles queiram alguma coisa de longo prazo. Seja um ritual de assassinato em massa de milhões de pessoas ao longo de meses, seja uma turborgia, tanto faz, mas você precisa manter a vibe geral daquele demônio para poder manter ele com um corpo físico. E aqui eu acho maneiro, pelo que eu entendi do livro do Fulgrim, que as entidades da distorção podem se retroalimentar. Elas causam fúria, esperança, desespero, aceitação, amor, luxúria, tanto faz. E, por elas causarem isso em humanos, elas usam os sentimentos daquele humano para poder se ancorar novamente. Elas geram o próprio... Eu morri, eu fiquei louco. Ficou louco, não. apoio, por assim dizer, mas apenas se tiver humanos que são propriamente suscetíveis a isso para causar essa sensação nelas. Nisso a gente meio que volta para a comparação anterior. Elas agem como criaturas que aproveitam falhas na realidade para inundar espaços com a energia da distorção e se manifestar fisicamente, mas o raciocínio por trás disso parece muito simplesmente um animal que aprendeu a lidar com uma caixa de Skinner, tá ligado? O que me faz pensar que... Não, porque eu não lembro nem o que é Skinner, mas tudo bem. Eu fui tentar dar barra de espaço e apertei Alt e Tab. Ok. Eles não são simplesmente inteligências burras, por assim dizer, ou animais. Um RPG de Warhammer deve ser muito ligado ao combate e manter um combate divertido constantemente é um porre. Concordo, mas acho que dá. Eu joguei bastante RPG de Dragon Ball, que é muito mal balanceado. Só que ele é só combate e é divertido, então acho que dá pra fazer. Daria pra fazer um RPG legal de Warhammer focado no combate, sei lá. Que agem por instinto, é que alguns deles querem coisas muito específicas. Por exemplo, Scarbrand, que é voltar a ser aceito por Khorne após ter sido exilado. Be'lakor, que apesar de não ser um demônio puro e foi um mortal ascendido, quer uma apoteose ainda mais grandiosa. Em Age of Sigmar, alguns dos Um jeito de você transformar o combate em algo narrativo? Não, porque tipo... O combate continuaria sendo narrativo. Quando você tá jogando RPG, o seu combate continua sendo narrativo mesmo quando é mecânico, certo? Porque se você falar, eu ataco e dou tal de dano, parabéns, seu combate é chato. Você vai narrar as suas ações, você vai narrar o seu ataque, você vai narrar o que você vai fazer, tudo vai ser narrado, né? Vai ser assim que vai funcionar. Inclusive eu joguei ontem RPG Marvel, muito legal narrar os ataques. O combate foi longuinho, foi muito divertido de fazer. Só que a parada é que, ainda assim, se você for entrar em combate o tempo inteiro, constantemente, você precisa ter uma mecânica que faça com que o combate seja legal. Eu consigo imaginar que talvez tenha algum RPG bom pra fazer Warhammer. Caraca, dá pra fazer Gaia. Dá pra fazer Warhammer em Gaia, não ironicamente. É só mudar um pouquinho o flavor das coisas. Dá pra fazer Warhammer em Gaia. Ai, meu Deus do céu. Hedonistas e Slanesh querem continuar a enfraquecer as correntes que prendem a deusa. Outros querem festejar. Moto filha da puta. Moto filha da puta. Warhammer Fantasy RPG... Não, sim, mas a gente tá falando do 40k especificamente. Então, dá pra Agora, você tem uma desculpa pra jogar Gaia? Eu sempre tenho uma desculpa pra jogar Gaia, só não tem pessoas pra jogar Gaia. você utilizar a ideia do Fabius Bile, que eles são criaturas que agem por instinto até a certo ponto, mas eu acho que ele minimiza muito a inteligência por trás da criatura da Warp. O combate é uma forma de contar uma história em um RPG, então ele ainda pode ser narrado, apesar de ser mais mecânico. Eu não diria pode, eu diria deve. É isso. O fabuloso Bill é sim um perito em crimes contra a humanidade, mas ele talvez não seja tão bom assim com relação ao Warp e a teologia. Quanto a causa mesmo sistema do Fantasy, Buda Chalice e tal. O combate divertido lá, quero dar uma olhada depois. Militarizada, que é o uso da dobra em Warhammer. E foi por isso que o Imperium também estava tão singularmente despreparado para lidar com Demons e com a distorção no começo da heresia. Porque eles não estavam acostumados a pensar de forma simbólica e porque eles não estavam acostumados a utilizar argumentos teológicos para se protegerem, já que eles eram uma galera puramente empírica e... Muito foda.
e materialista. Uma explicação rápida aqui. O que pra você tornava o combate do RPG Dragon Ball divertido? Não só a parte da narração mesmo, como o fato de que eles eram complexos. A sua build era uma coisa complexa, era muito cálculo pra muita coisa, você tinha 3 ações por turno, e você podia gastar 2 ações pra fazer várias coisinhas diferentes, então tinha muita variação. A quantidade de habilidades que você poderia usar, que foram criadas por você, deixava legal o conceito em geral do que deveria ser feito. É a quantidade de opções em combate e de build que deixou divertido pra caralho o combate em Dragon Ball RPG. Dragon Ball Universe, que é o nome. Algumas das áreas são mais suscetíveis aos sussurros da distorção do que outras. E as forças do caos se aproveitam. Além de que, tipo, como é Dragon Ball, a ideia é que seu número vai, tipo, aumentar muito. Então é muito engraçado ver o seu número aumentando muito. Desses lugares para tentar seduzir mortais desavisados ao longo de todas as épocas. Se você tá chateado, ressentido, se sentindo traído ou querendo descontar alguma coisa em alguém, um demônio vai ter muita facilidade em achar brecha para falar com você. A humanidade no milênio 30 não tinha o conceito da armadura do desprezo, que é um conceito importante para você esconder e se proteger dos demônios da Warp através do nojo de tudo que vem daquela dimensão. Tá bom. Ah, tá. Tipo, a armadura de desprezo simbolicamente. Literalmente, você só ter nojo dessa porra, você consegue afastar os demônios. É isso? Então, um personagem chamado Xavier Jubal não fez esforço nenhum para esconder sua mente ou analisar os pensamentos intrusivos enquanto ele lutava no começo da heresia. E aí ele foi possuído ridiculamente fácil por causa desse motivo. Ele não tinha armas teóricas e teológicas para poder lutar contra possessões. Isso deixou a cadeia de comando dele, no caso Gervel Loken, que estava imediatamente acima, e uma galera que estava um pouco abaixo, extremamente confusa, e a maioria deles ficou também extremamente morta. Além do mais, a ideia... Entre todos os vídeos Warhammer, esse é o cara que mais me pegou? Também. Eu só gostaria que ele botasse música no fundo, é mais isso mesmo. Mas fora isso, eu adoro ele. Ele explica bem. Ele pega uma lore muito confusa e ele deixa fácil de compreender. De invocar demônios e como eles funcionam para se manterem estáveis também não foi difundida a quem precisava saber. Isso fez com que 2 mortais, acho que no mesmo livro até, quase tocassem fogo na biblioteca da nave do Horus. Uma vez invocado e que parece ser um horror rosa de Tzint, eles não conseguiram expulsar a criatura de forma científica até que uma Essa que é a parada que falta naquela narração da heresia? Eu fiquei confuso. fanática religiosa surgiu com a solução que vai ser distintamente familiar a todo brasileiro. Ela gritou com o bicho e jogou uma coisa até ele ir embora. Junto a isso... Já vimos sobre os orcs e os que são. A gente não viu nada de orcs até agora em Warhammer. Eu tô até decepcionado com vocês. Um ultramarino chamado Ionid Thial, um dos meus favoritos de toda a heresia, levantou a hipótese... Eu não sei porque é engraçado ele falar, tipo, outra marine que não sei o que aí, enquanto isso tem um soldado morrendo. Hipótese de que demônios são mais fracos ao corpo a corpo porque você precisa de intenção e emoção ao atacar. E porque espadas, machados e lanças são armas simbolicamente importantes. Quando você pensa num herói, você não pensa em um cara portando um fuzil. O mano é tudo bucha, assim. Mas um cara segurando uma espada. Quando você não pensa num guerreiro, você não pensa num escudo, ou você não pensa na artilharia. Deveriam. Mas você pensa, por exemplo, num hoplita, um cara segurando um escudo e uma lança. Símbolos são extremamente importantes para Warp, e isso faz com que o corpo a corpo seja extremamente importante para expulsar demônios. Tô dizendo que jogar uma bomba nuclear... É por isso em geral que os Marines, eles... As legiões em geral, eles usam tipo arma de fogo e arma corpo a corpo? É isso? Não resolveria? Porra, resolveria, 99% das vezes. Mas aí você vai ter que lidar com as consequências de radiação. Sim, interessante. Isso explica... Pô, é legal um universo conseguir explicar, tipo, por que continua usando as armas de corpo a corpo. Porque a resposta geralmente é porque é legal. Combate corpo a corpo é mais legal que combate a longa distância. Por isso que você tem que, quando você tá fazendo um filme, e o filme lida com combate à distância, com arma de fogo e tal... Geralmente você faz os personagens lutarem Ganfu, que precisa de dinamismo, né? Então, em geral, tipo, pra mídia, combate corpo a corpo é muito mais legal. Então o Warhammer conseguir dar um jeito de misturar arma de fogo com corpo a corpo e fazer sentido dentro da lore é maneiro. É um negócio legal. Além da Warp. E isso não quer dizer que qualquer João Bundão da Guarda Imperial consegue chegar e dar umas faqueadas no Be'lakor e acabou a luta aí. Demônios são ridiculamente bons no combate. Mas esses trechos ajudam bastante a mostrar alguns pontos muito legais. É preciso entender que o problema existe para poder se proteger deles. A criatura é intimamente ligada a sentimentos de forma a precisar deles para se manifestarem. Mas por poderem causar sensações em outros humanos ao redor, eles também conseguem usar estas pessoas como baterias para se ancorarem na realidade. É
preciso elementos simbólicos reforçados com crença para poder lidar com demônios em geral, tanto para puxá-los quanto para empurrá-los. E o uso da Warp deixa rastros quando pessoas executam um ritual. Talvez não imediatamente visíveis, mas fica algo lá meio que como a radiação satânica que a gente comentou antes. Por último, demônios podem muito facilmente possuir pessoas. Existem duas formas disso acontecer: Demon Hosts, ou hospedeiros demoníacos. Meu Deus do céu. Quando uma criatura do caos possui ou é forçada a possuir uma pessoa, e elas podem possuir máquinas ou equipamentos. Geralmente essa parte não é porque O cara parece estar gostando, na verdade. Ele parece estar curtindo aqui. o demônio quer, mas porque ele foi forçado a isso. Os guerreiros férreos fazem isso com frequência. Eu acho que tem uma delas no Darktide como inimigo, e se eu não me engano tem como você fazer uma no jogo do Rogue Trader. Rogue Trader, por sinal, que eu vi algumas pessoas traduzindo como Mercador Renegado ou Mercador Rebelde. Eu acho essa tradução um pouco ruim, porque eles não se rebelaram contra o Imperium, e eles não renegaram as suas origens. Seria muito melhor traduzir como Corsário Mercador, mas Ok. isso aí fica para outro dia, desculpa. A possessão, Mercador ladino, foda-se. principalmente quando não é uma possessão que o demônio quer, que é quando a Demon Host é criada por outra pessoa, é um jeito dele ficar no plano real por mais tempo, até a inflação bater e ele ter que voltar pra Warp. Isso A inflação. não quer dizer que ele pode ficar pra sempre. Um hospedeiro onde o demônio quer ficar possuindo alguém pode acabar Esse símbolo é o símbolo de quê mesmo? Porque eu tô vendo vários demônios. exaurindo aquele corpo Esqueci qual que seria esse símbolo. e precisando que o demônio capture e renove a casca. Isso geralmente não levanta muitos voluntários, porque é excruciante e condena sua alma Caos. Ah, aquilo é literalmente só o símbolo do caos. Ok, tá bom. ao inferno, mas você pode sequestrar alguém se você for muito astuto pra isso, e aí você consegue continuar possuindo a pessoa. Já no caso de ferramentas e máquinas demoníacas, parece que o demônio fica lá por tempo indeterminado, até aquela máquina parar de funcionar de vez, ou ter uma falha catastrófica absurda, ou a arma quebrar de alguma forma, a espada se quebrar em duas, O caos é representado por um cu. Entendi. o machado perder o cabo, sei lá. Então é Com papilas gustativas nele? Enfim. isso. A ignorância não é proteção, simbolismo é poder, e a Warp é o único lugar que aquele cara chato que fala sobre Tom Wittem e Tom Wittem o tempo todo tem algum mérito. Talvez seja por isso que eu quis fazer esse vídeo. Verdadeiramente é um mundo invertido. Sendo assim, anuncio que semana que vem provavelmente não haverá vídeo, porque o carnaval é um feriado extremamente importante para a minha religião. Carioquês é foda, né? Esparta não faz guerra na Carneia, mas eu faço besteira no carnaval. Até o próximo vídeo. Eu quero dar um abraço a esse cara. Eu saquei a vibe. Vocês lembram que a gente não teve live no carnaval inteiro, né? Então, Bom vídeo, divertido, adorei.